O que esperar da economia e dos investimentos no Brasil das bets? Salve pessoal, tá no ar mais uma edição do podcast Touros e Ursos. Eu sou o Vinícius Pinheiro e aqui do meu lado eu aposto que está a Júlia Vilchen, repórter do Seu Dinheiro. Como é que tá, Júlia? Tudo bem? Tudo bem, Vini? Olá a todos os que estão nos ouvindo, nos assistindo. Você ganharia essa aposta, né? Mas também uma aposta meio fácil, né? Porque geralmente sou eu que estou aqui nesse lugar. Em geral, né? Acho que eu consigo acertar. Essa bet aí eu acerto. Legal. Bom, e o nosso convidado, né, de hoje é alguém que a gente tá querendo trazer de volta há algum tempo, né, Júlia? Que é o Felipe Miranda, estrategista-chefe da Empíricos Research. Como é que tá, Felipe? Tudo bem? Prazer, já tô ótimo. Tô feliz de estar aqui. Coloquei minha calça nova para estar do lado de vocês, né? Ao lado de uma das mais respeitadas e admiradas formalmente, né, jornalistas deste país, e também no Seu Dinheiro, também entre os sites aí mais admirados e respeitados desse país. Um orgulho para mim estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E é o meu segundo Touros e Ursos, né? Segundo Touros e Ursos. Você veio no ano passado aqui. O Taleb fala que você ir na primeira vez até te chamam para falar, não é? Se voltar a segunda vez é mais difícil. Normalmente você vai e decepciona na primeira. Olha, sensacional, pô. Obrigado mais uma vez pela presença. E já o Felipe aqui já antecipou aqui o próximo recado que eu ia dar aqui para quem está acompanhando a gente, porque a gente, nos últimos programas, a gente pediu aqui o voto das pessoas, porque o Seu Dinheiro, o canal do Seu Dinheiro aqui do YouTube e do Instagram, estava concorrendo ao prêmio de mais admirados da imprensa de economia e finanças e também a Júlia Vilchen. E olha só, ambos foram premiados, então aqui queria agradecer muito a todos vocês que votaram aqui no canal do Seu Dinheiro e também na Júlia. Parabéns, Júlia. Muito obrigada e obrigada a todos os que votaram. É isso aí. Bom, e já peço aí para você que está acompanhando a gente agora, né, para nos premiar curtindo esse vídeo, assim as chances do nosso conteúdo se espalhar pelo YouTube aumentam. Bom, e sempre lembrando que o podcast Touros e Ursos também está disponível nos principais tocadores de áudio, incluindo o Spotify e o Apple Podcasts. Bom, vamos embora. Vamos falar do nosso tema dessa semana, porque, dando um contexto, né, a gente está falando aí de que o número de apostadores nas bets é avaliado aí, tem vários números, vários levantamentos, o número de pesquisas sobre as bets vem aumentando, é um tema que vem despertando bastante interesse. Afinal de contas, estamos falando aí de pelo menos 20 milhões de pessoas que já apostaram ou apostam com frequência aí nas bets, jogo do Tigrinho e etc. Enquanto isso, o número de investidores na nossa aqui, Bolsa de Valores, né, chega aí, na melhor das hipóteses, a 1/4 disso. Bom, tem uma questão, né, que se a aposta tem aquela questão do prazer momentâneo e imediato, o investimento tem aquela natureza de longo prazo. Então, a recompensa, muitas vezes, por um investimento não acontece ali na hora, muito pelo contrário, a gente pode até ter resultados negativos ali no curtíssimo prazo. E quando a gente fala de longo prazo, o Brasil, infelizmente, não ajuda muito. E, Felipe, então já vou começar então já te fazendo uma provocação aqui. Porque você vem se posicionando aí como um crítico voraz aí ao avanço das bets. Mas com a bolsa desse jeito, né, os ativos brasileiros aí sofrendo dessa maneira, enfim, hoje a melhor chance do brasileiro ganhar algum dinheiro não tá no Tigrinho, então... Não, pô, excelente pergunta, né? Eu acho que a primeira natureza das coisas, né? Acho que isso é muito diferente. Não quer dizer que você não possa perder dinheiro no investimento. Claro que pode, né? A vida não é de não correr riscos, mas acho que a diferença substancial aqui é que, claramente, quando você faz uma aposta, acho que isso não é muito claro para as pessoas, acho que é um dos lugares onde a regulação poderia avançar, é que a probabilidade de você ganhar é baixa, né? O valor esperado desse jogo aqui é negativo. O quanto você paga é maior do que a esperança de ganhar vezes o quanto você vai ganhar, né? A loteria precisa dar dinheiro para quem faz a loteria e não para quem é o apostador. Então, a probabilidade é a favor da banca e não do apostador quando você está no ambiente das bets. Em investimentos, pelo menos a priori, não quer dizer que você não possa perder, mas assim, a priori, as chances são a seu favor. Não, se você fizer isso diligentemente, com responsabilidade, com técnica, com uma equipe preparada, com o horizonte temporal adequado dentro das suas preferências e tolerâncias a risco. Então, eu diria até que um é antagônico ao outro, porque uma coisa, as probabilidades estão a seu favor e na outra as probabilidades estão contra você. Ah, mas
foi ruim os últimos anos para quem investiu no Brasil. É verdade, foi um período ruim. Mas como também pode ter um apostador que foi bem. Mas o que a gente está falando aqui é uma coisa sistemática, né? Quando você faz ciência, assim, sei lá, os brasileiros hoje vivem mais do que os brasileiros que viveram na década de 70. Na média. Não é que todo mundo, né? O cara que nasceu e morreu, obviamente, vai discordar dessa estatística, né? Agora, então eu acho que é isso, né? Até pro Damodaran, né? Que é um dos caras que mais trabalham com investimento, na análise fundamentalista, que é um pouco do que a gente faz, a definição do ato de investir dele é você comprar algo por menos do que vale. Nem tem muito a ver com se você vai ganhar ou perder, ou se você vai, se a probabilidade tal, ele até discorda um pouco disso. Não, eu sei que esse copo vale 10 e está sendo oferecido por 5, então eu estou investindo nesse copo, né? E obviamente é uma esperança aqui subjacente de que o 5 vai convergir para o 10, e não necessariamente para o 10, mas pelo menos para os 9, e aí você vai poder ganhar dinheiro em cima disso, né? Então eu acho que E aí, obviamente, todo o vício que está associado à aposta, toda a gamificação que é feita em cima disso, né? A gente conseguiu permitir a atuação de um setor sem nenhuma regulação em cima disso. É uma coisa meio absurda, né? É uma jabuticaba, uma das clássicas brasileiras, assim, e enquanto o mercado de investimento é um ambiente altamente regulado, escrutinizado, com um regulador que está fazendo um trabalho adequado em cima disso. Então as coisas são bastante diferentes, né? Não é que você seja, então, contra a aposta, não é isso? Assim, não é que você defenda a proibição. Não. E assim, a princípio a aposta, o ato de apostar não deveria ser ruim, né? Quando você vai jogar um par ou ímpar comigo, em que se você ganhar 10, você perder, você perde 1. Isso é uma aposta, mas é uma aposta que você deveria topar. A gente vai jogar 10 vezes, você vai mais ganhar do que perder. Agora, o plano da aposta é quando ela está com uma assimetria contra você, que normalmente é o caso das bets. Né? Quem vai ter ganhar dinheiro é a empresa que fez isso, então ela não existiria. Né? E o que eu sou um liberal por convicção, um liberal na economia e nos costumes. Para mim só existe esse tipo de liberal. O que você vai fazer na sua vida, o que você vai usar, o que você vai jogar, como você vai transar. Para mim isso aqui é uma perspectiva de vida. Né? Ao mesmo tempo a livre iniciativa ela se estabelece também no mercado, nas decisões financeiras que você vai tomar. Então não é o Estado que vai determinar o que eu vou fazer na minha vida nos mais variados aspectos. Então eu acho que não deveria ser proibido, até por uma questão de simetria. Por que pode loteria federal, pode outras coisas parecidas e não pode a bet, né? Acho que poderia ser... Agora, a falta de educação financeira, a permissividade em torno do tipo de propaganda que se faz, olha o que se fez com o cigarro, né? Tá diminuindo o consumo de cigarro no mundo inteiro, né? Aí começa agora o vape porque justamente não está devidamente regulado, a informação é ruim, é um vício enorme nessa história, gente morrendo de câncer no pulmão ou de embolia pulmonar. Então são coisas que o que eu acho que deveria acontecer aqui é que o setor, primeiro, tivesse a devida regulação, que você fosse talvez até proibido de você fazer publicidade, ou ao menos que a publicidade fosse acompanhada dos devidos disclosures, como foi feito com cigarro há muito tempo, né? Então assim, você vai jogar, saiba que isso aqui tem propensão a vício enorme, saiba que você tem mais chance de perder do que de ganhar. Se quer continuar mesmo assim, obviamente aumentar o escrutínio para que menor de idade também não jogue. Meu filho já descobriu outro dia que meu filho já tinha apostado, sei lá como que ele conseguiu fazer isso, mas existem subterfúgios e aumentar também a barra, do mesmo jeito de que as instituições financeiras têm Know Your Client, mecanismo de anti-lavagem de dinheiro, a associação ainda das bets com o crime organizado, é claro que não são todas, né, mas assim, a linha ali está meio tênue para algumas situações, então o escrutínio de onde vem o dinheiro do seu cliente, de onde vem isso, quem fez o Pix, saiu de qual conta, por que veio dessa conta e tal, eu acho que o caminho é por aí, é você regular e eventualmente até o jogo, acho que poderia ser feito um pouco de desenvolvimento regional, como foi feito em Nevada, nos Estados Unidos, então, poderia ter assim, um setor de cassino no Nordeste mais pobre e regulado e não tem nenhum problema com isso. Agora, quando você está num ambiente, o mercado funciona num ambiente de simetria de informação.
Essa é uma falha clássica, né? Porque estudou economia neoclássica, falhas de mercado clássica é a assimetria de informação. Isso deu o prêmio Nobel para o Akerlof em cima do Market for Lemons, mercado de limões, né? Que é os carros usados nos Estados Unidos chamados de limões, que o vendedor sabe a qualidade do carro e você, comprador, está comprando uma bomba e não sabe. Então, acho que é um pouco disso, né? O apostador, ele não tem ciência das probabilidades que ele está fazendo. E ainda mais, com todo esse mecanismo de nudge, né? De você empurrar o cara para jogar e você ter o crédito para jogar, né? O vendedor de droga na porta da escola. A primeira é de graça, a segunda também, na 15ª você já tá viciado e foi embora. E você falou de cassino, me parece, na minha visão, que as bets são piores do que os cassinos que são proibidos no Brasil. Porque o cassino, quem gasta dinheiro em cassino, geralmente é quem tem maior poder aquisitivo. E nas bets você vê pessoas, Bolsa Família, né, gastando. E aí tem esse outro problema, tem dois grandes problemas aqui, né? Pelo menos dois. Tem uma lista, mas eu pensei agora em dois, mas um é esse que você falou que, no final, num problema de um país que falta dinheiro, né? O déficit nominal é 9%, a gente tá dando auxílios das mais variadas naturezas para as pessoas se viciarem no jogo, né? E aí isso vem, claro, problema financeiro, vem um problema de saúde mental, vem um problema de destruição das famílias, dos seios familiares, que as pessoas brigam, né? O dinheiro não entra pela porta, o amor voa pela janela, né? Clássico. Então, e aí a economia sofre, porque aquele dinheiro que poderia estar sendo gasto lá numa Magazine Luiza, alguma bugiganguinha da vida, era um consumo que vira, na verdade, bet e tal. Você tem esse problema. E um outro, que assim, a experiência do cassino... Eu nunca fui no cassino, então não sei muito bem como é, mas posso imaginar que seja um negócio... Você vai lá, você joga, você sabe que provavelmente você vai perder, mas você está indo ali, não é para ganhar dinheiro, é um entretenimento. Assim como se você vai ao cinema, você vai pagar pelo ingresso do cinema e vai ter uma experiência de arte. Né? Até prefiro ir ao cinema, já fui várias vezes. No cassino nunca fui, pessoalmente tem um gosto maior por um lado do que pelo outro. Mas assim, aquilo é um ambiente para te entreter. E a galera meio sabe disso, né? Então você vai lá, passou seu final de semana, voltou para casa, meio zerou. Quando é um ambiente que com 2 cliques e uma série de incentivos, de nudge, falta de informação, te empurram para jogar sempre, para você estar no vício, é um vício muito fácil de você ser capturado e de permanecer ali. Porque tem um outro componente ainda, né? Você consegue fazer isso sem que as pessoas percebam, né? Se você é viciado em álcool, se você sair do trabalho e tomar uma voz, mesmo que você vou tomar um gin, vou tomar uma voz, você volta pro trabalho e as pessoas vão perceber que existe ali se você for no banheiro fumar um baseado, você vai voltar cheirando, né? Então é um negócio que assim, se for dar heroína, você vai dar um pico, você vai ter que vir todo dia de manga longa, numa hora vão descobrir. Então esse é um tipo de vício que ele é silencioso, né? Então ele tem um mecanismo de retroalimentação pesado ali. E é o cassino na palma da sua mão, né? O tempo todo dentro da sua casa. Exatamente. Não é no meio do deserto, não é exatamente na fronteira com outro país, nem nada. Teve um professor da FGV uma vez que deu um workshop para jornalistas que eu participei, ele falou uma coisa muito interessante, que o brasileiro tem uma certa paixão pela ideia de ganhar na sorte, né? Até por isso que alguns produtos, tipo consórcio, umas coisas assim, de ganhar no sorteio, né? Fazem tanto sucesso por aqui. Então, deve ter até um aspecto cultural aí por trás disso. Mas, como o Vini falou na abertura do programa, a gente também tem um problema aqui que é de uma mentalidade de curto prazo mesmo, né? De um ambiente macro que muitas vezes não ajuda as pessoas, principalmente aquelas com menos educação financeira, a fazerem planos de longo prazo, investimento de longo prazo. E eu queria te perguntar, Felipe, sobre como que você está vendo esse momento econômico agora no Brasil, né? Enfim, de um lado a gente tem um mercado aí muito pessimista, né? A bolsa aí num momento ruim novamente, e do outro a gente teve aí essa questão da Moody's ter elevado, né? O nosso rating soberano, enfim, uma luz de esperança apareceu naquele momento. Eu queria saber como que você vê essas questões e como que você está vendo esse momento macroeconômico agora. Enfim, se ele acaba não acaba fazendo sentido para a população brasileira ter essa mente tão curto-prazista e tão focada na sorte, né? É curioso isso que você falou, né? Eu lembrei do meu pai falava assim, eu jogo, meu pai adorava um joguinho, baralho, porrinha, qualquer coisa também, bingo. E ele falava, eu gosto porque eu tenho sorte.
Esse cara, aquilo, pra mim, como é que a sorte, por definição, é algo que às vezes você não tem, né? Ela é aleatória, né? Então você não pode ser sistematicamente, aí sai da sorte e vira para ser sistemático, né? Mas porque eu acho que também tem a ver um pouco do que as pessoas não entendem. O Brasil, né, na tradição ali, Sérgio Buarque de Holanda, raízes do Brasil, é um homem cordial, que não é muito a disciplina, não é a nossa. A matemática não tem jeito, cara. Vai sentar ali o bumbum, vai fazer, vai entrar por osmose, a repetição, vai fazer os exercícios, a lógica ela não permite subterfúgios, né, uma linguagem ali fechada. Não é muito a tradição brasileira, né? Os asiáticos, ao contrário, né? São super bons na média, né? De novo. Então, eu acho que falta conhecimento do que é sorte, né? O que é probabilidade, o que é estatística. Não é, o Brasil não é muito a nossa, essa história aqui. Infelizmente, né? Aí tem a questão do curto prazo, que é verdade. Você foi muito precisa e correta no que você... Não, tem uma mentalidade curto-prazista, né? Mas aí tentando entender, primeiro, por quê, né? Primeiro que, assim, putz, você não tem muita educação para entender que, putz, na verdade, às vezes ganhar muito no curto prazo tem mais a ver com sorte do que competência, que é algo que foge ao seu escopo, né? Não é que você não pode ganhar, você comprar uma ação hoje e ela subir 50% amanhã. Pode, mas a chance disso acontecer é muito baixa. E se acontecer, é porque ou você deu sorte ou você teve uma informação privilegiada. Porque na base do estudo, ninguém descobre uma coisa que vai subir 50% amanhã. É inviável, né? Então, o foco tem a ver com a falta de conhecimento sobre o funcionamento da coisa. Você ficar focado no curto prazo. Por outro lado, também, é uma população que não tem muita grana. Então, assim, cara, você tá me falando daqui 10 anos, eu não sei se eu vou ter o que comer. Assim, a renda é muito concentrada, né? Quando fala assim, poucos investidores do Brasil são... essa comparação é esdrúxula, né? Quando vem, 50% da população americana investe em ações. Primeiro tem uma questão regulatória, porque quem tem fundo de pensão que tem ação nos Estados Unidos, e a maioria já conta como acionista, e aqui no Brasil é diferente. Você tem um fundo de previdência que tem ação, não conta como você é um acionista. Mas tudo bem, mesmo assim a gente não ia chegar perto. Mas é porque a renda é muito concentrada. Então, na verdade, pessoas com possibilidade de investir em ações no Brasil não são 50% da população, não é 10% da população. O nível de concentração de renda, então assim, como é que você vai falar de curto prazo se o cara não sabe se vai comer amanhã? Então é um negócio meio também... E aí, só em defesa também, a verdade é que o longo prazo no Brasil tem sido ruim. Não é só... Então você fala assim, cara, eu entendi que você me falou, Felipe, em 2021 final, que o bear market brasileiro, né, o mais recente, começa no julho de 21. Então, no final de 21, você me falou que para eu esperar um pouco, que tudo bem, aí eu esperei até o final de 22 e a bolsa foi mal. E aí eu esperei 23 e também não compensou. E aí o 24 também não. Então, assim, na verdade, vou citar aqui o Maurício Bittencourt num outro podcast que é o Market Maker. A década foi perdida em ativos de risco no Brasil. Né? A NTNB está pagando um juro de quase 7% real, o pré só subiu, as ações também derreteram, com uma exceção ou outra. Então foi um ciclo de investimento em Brasil de longo prazo ruim. A Bolsa, quando a gente começou a Empíricos, e lá se vão 15 anos, a Bolsa no Brasil, em 15 anos, perde do CDI, mas assim, a Bolsa aqui representada pelo Ibovespa, mas de porrada. Acho que perde da poupança, empata com o IPCA. Então foi ruim, foi um período ruim. E 15 anos é longo prazo em qualquer lugar. Agora, isso não. Então temos que pensar no curto prazo? Não. Também não é isso. Por quê? O curto prazo é uma aleatoriedade enorme. Né? Porque se uma ação está 5 hoje, por que ela vai ser 10 amanhã? Não, se ela vale 10 e ela está 5, você precisa que os agentes comecem a perceber que, de fato, ela vale 10. Então ela vai precisar soltar um resultado, um analista vai soltar um relatório chamando a atenção para aquilo, a imprensa vai começar a cobrir, as pessoas vão começar a comentar no bar que aquela empresa melhorou, e a informação vai descendo, vai decantando aquela história, e aí o 5 vira 6 daqui um mês, daqui 2 meses cai para 5,50, porque alguém que já ganhou um pouquinho, depois ele volta para 7, e aí daqui 2 anos virou 10. Então, todo mundo gostaria de ganhar dinheiro no curto prazo. Você não vai pro longo porque você tem um fetiche especial esperar. Você ficar rico amanhã ou daqui 10 anos, pessoalmente, eu queria ficar rico amanhã. Mas você vai pro longo porque você não faz a menor ideia do que vai acontecer no curto. É impossível, né?
E dito tudo isso, é conjuntura, né? Que é a sua parte final da sua pergunta. O que você está vendo? Olha, eu acho que a foto é boa e o filme é ruim. Então, se você olhar hoje os indicadores do Brasil, é uma economia que cresce sem o agro 3,9, vocês estão crescendo quase 4, vão crescer 3 agregado esse ano. Tá uma projeção aí de 2 e pouquinho para o ano que vem, mas a gente, como economistas aqui, tem errado sistematicamente para baixo. Então é uma chance, se a gente repetir o padrão dos últimos 5 anos, a gente está começando com 2, talvez morra de novo no 3. Então a situação é boa, já há evidências aqui acadêmicas mesmo, com estatística, de que pelo menos a reforma trabalhista mudou estruturalmente a capacidade de crescimento no Brasil. Então é um negócio estrutural. Tem uma interpretação mais ministro Haddad de que, olha, a última década represou muito investimento, então coisas estão sendo feitas agora, que já eram projetos que estavam nos empresários e começam a ser feitos agora, então você está crescendo mais. Você tem uma explicação a lá Marcos Pinto, que saiu no Brasil Journal, que é, educação, o acesso a capital no Brasil ficou, o juro está alto agora, mas para o nível histórico ele é mais barato e tem muito mais acesso, né? Hoje, antes tinha pouca capacidade de financiamento privado e hoje tem muitos outros mecanismos. E você tem a melhora de capital humano enorme. Por mais que a educação no Brasil seja sofrível, a gente melhorou muito em saúde, não melhorou tanto em educação, nosso desempenho nos PISA são horrorosos, mas o número de pessoas na faculdade, número de pessoas pelo menos ensino médio, qualidade, tudo melhorou muito frente ao que era. Então a melhora do capital humano também traz mais potencial. Então o Brasil está, em termos de crescimento, está indo bem. Desemprego nas mínimas. A inflação está um pouquinho acima da meta? Tudo tá, mas não é também, né? 4,5 era a meta do Armínio. Então por que não estamos reclamando também? Talvez a meta esteja um pouquinho esticada para o padrão brasileiro. Por nível de subsídio que se dá, por tamanho do Estado que se tem, por nível de auxílio que se dá. Então, assim, a sociedade fez uma escolha por uma social-democracia com muito welfare state, vai ter consequências. Então a gente vai conviver com a inflação um pouquinho mais alta. Mas tudo bem, né? Estamos acima da meta e o Banco Central cumpre o mandato, tem que subir o juro mesmo, não é nenhuma crítica. Enquanto o CMN não mudar a meta, o Banco Central persegue a meta. Mas a inflação está razoável aí, né? Podia ser melhor, mas não é um grande problema. Aí vem o filme, que é o fiscal. Você está crescendo muito, mas também que o gasto do governo, que é PIB na veia, está muito alto. E a dívida PIB tem que sair de 72 para terminar o governo, se mantiver mais ou menos nessa atuada, a 86% do PIB. É muito acima de qualquer país emergente. Nós estamos com 9% de déficit nominal, que muitas vezes o mercado está olhando e está falando assim, olha, essa conta aqui não vai fechar. Então, agora, a situação que se coloca, ela é difícil de você traçar um prognóstico, porque, fundamentalmente, a gente bateu com a cara no muro. E o ajuste fiscal na receita tem sido rechaçado pela sociedade. E o Congresso já entendeu isso. Quando o Pacheco devolve aquela MP da monetização dos créditos de PIS e COFINS, ele está mandando um recado claro, não vai por esse caminho. Esse caminho aqui não dá. Nós vamos ter que fazer... Agora só sobra 2 caminhos. Se não dá para fazer o ajuste na receita, ou você faz no gasto, ou você não faz. Né? Então chegamos a essa encruzilhada. Se ele for para o caminho não faz... Agora, ele vai fazer ou não? Essa é a pergunta que, honestamente, ninguém sabe. O governo diz que vai fazer. Aí é que tá. O governo é quem? Né? Porque o governo é o ministro Haddad, ou é a Simone Tebet, ou é o presidente Lula, influenciado pela Glaze. Quem que é? Né? Eu acho que a dificuldade agora... Você foi muito feliz. A minha opinião pessoal até é que é mais probabilidade de fazer do que não fazer. Eu concordo com você. Só que eu acho que o problema é que é isso que o mercado tá... chegou a um nível que nem deveria ser, eu acho. O governo deveria ser menos personalista, mas é um dos outros traços brasileiros clássicos, é o personalismo, o caudilismo clássico da América Latina. Mas que dependemos da figura do presidente. É ele que vai falar. O Marcos Pinto está lá defendendo, o Haddad está defendendo, a Simone Tebet está defendendo, o Congresso acho que entendeu o que precisa fazer também. Não faltam integrantes no governo defendendo esse ajuste fiscal pelo lado do gasto, né? exatamente. Então me parece que há uma propensão a se fazer, mas no final do dia depende do presidente. E o presidente tem emitido sinais ambíguos nessa direção. Primeiro ele negava o problema fiscal.
Depois ele falou que ia fazer na Receita. E aí estava meio ressentindo com o mercado, com a elite, com os empresários. Agora parece que começa a dar uns primeiros sinais de que acolheu, que entendeu. Prestigia o Haddad, vem na Febraban, tem acolhido, parece, um pouco mais essa necessidade. Mas no dia seguinte que ele vem na Febraban, ele fala que o pé de meia não importa o que gasta, não importa o que custa. Tem que fazer porque nós vamos... isso aqui é educação pro pobre que merece. Pô, eu também acho que merece, tem todos os méritos e tal, mas assim, não importa o que custa, também não é por aí, né? Tem que ter um pouco de zelo. Então os sinais são meio ambíguos, né? Você corta em outro lugar, tudo bem, isso é prioridade, então você tem que... Isso aqui não dá pra tudo ser prioridade. Eu acho que falta maturidade também pra entender assim, pô, saúde é prioridade, educação é prioridade, previdência... Cara, se tudo é prioridade, nada é. O governar é a arte de você fazer escolhas, de você ver o que é razoável, né? Então, eu acho que ele vai ser chamado a fazer algum ajuste. Mas como é dependente dele, vira uma coisa imprevisível. Não é uma coisa institucionalizada, não é que a conta pede, requer que faça. O governo, ou parte dele, vários integrantes, parece que quer. Agora depende do cara. E o que está na cabeça do cara, talvez a Janja saiba, mas a gente não sabe. Ele dá mensagens ambíguas, né? Então, mas o que importa em termos assim, eu tenho formação em economia, mas eu não penso como um macroeconomista. Eu penso como um alocador de... Eu estou mais preocupado... Claro que eu me interesso pelo PIB, pelo dia, mas assim, isso aqui para mim ele é... O que importa mesmo para o investidor... Estou mais preocupado com o investidor, e não com os cidadãos brasileiros que a gente pode ter no bar. Mas como investidor, às vezes entender a realidade é mais difícil do que entender como ela impacta o seu portfólio. Às vezes é trazer portfólio. E é por isso que eu me permito estar mais construtivo. Primeiro porque eu acho que a realidade se impõe. Eu acho que os sinais estão mais na direção de que o governo... Criou-se uma coisa meio grandiosa, de que tem muita gente falando desse ajuste na despesa. Marcos Pinto está falando lá, não ia se queimar se não tivesse alguma sinalização de que algo vem potencialmente pós-eleições municipais. Então eu acho que o ajuste fiscal vem. E essa é a peça que falta. O Brasil está barato, o Brasil cresce, o mundo é favorável para a gente. Ajustou o fiscal, o negócio vai andar. Ah, mas talvez não venha. Tá bom. Se não vier... Bom, se fizer o ajuste fiscal, então é um cenário bom. O cenário bom, ele prescinde de explicações. O cenário bom, acabou, ponto final. Vai ser bom. Ah, tá, e se ele não fizer? Aí é o cenário ruim. Se ele não fizer, primeiro que o país não explode por completo em um ano. O que não dá tempo de em um ano você explodir o país. O desastre da Dilma de 15 e 16, ele recai muito sobre a Dilma, porque a Dilma deu um pé na tábua e porque ela nomeou a nova matriz econômica em 2011. Ela deu um nome para o negócio. Mas as sementes daquilo começam a ser plantadas quando o Palocci sai e entra o Guido em 2006. E sai todos aqueles economistas ortodoxos, Marcos Lisboa, Joaquim Levy, Murilo Portugal, Daniel Goldberg, sai todo mundo e entra o Arno, o Guido, é uma outra galera que pensa de um jeito diferente. E aí é 2006 essa história, que explode em 15, foram 10 anos para explodir. Então um ano me parece pouco para você conseguir explodir o país. Com um Congresso que é conservador, com uma sociedade que está indo para a direita, e o Congresso lê essa história, então não vai querer tomar muito uma caminhada diferente, e com um arcabouço fiscal, que obviamente é inferior ao que a gente gostaria, mas que também não deixa explodir muito. Você tem uma certa regra ali que obriga, e se ele largar o arcabouço e falar, não tem regra nenhuma, aí o dólar vai para 8, a Selic vai para 15 e ele perde a eleição. Se inviabiliza completamente. Então eu acho que na pior das hipóteses é um ano de sofrimento quando o mercado vai projetar o ciclo eleitoral. Você acha que vem uma lição agora das urnas nas eleições nesse domingo? Eu acho que já veio uma primeira, né? Acho que no primeiro turno ela é sintomática nisso. Eu acho que deveria ser reforçado, ou ao menos corroborado o mesmo sinal agora no segundo turno. O recado está dado, o recado é claro, né? E acho que assim, a esquerda está sem dificuldade, não só tem se enfraquecido, como dificuldade de encaixar. Qual é o discurso, né? E você tem as mais variadas explicações. Você tem uma explicação tanto assim, pô, o Vladimir Safatli, que é um cara super de esquerda, né? Claramente, né? Radical de esquerda, né? E autoassumido radical de esquerda, a esquerda morreu. A esquerda não tem mais diálogo, né? Porque a esquerda se afastou por completo das suas pautas originais. O que era a pauta original? Maior distribuição de renda
e maior participação direta na democracia. Essa era a essência da história. Não, agora nós estamos discutindo o que eles chamam dessa constelação de progressismos. Nós estamos perdendo aqui 5 horas do dia discutindo o desfile da Victoria's Secret e não estamos discutindo como é que o pobre vai comer hoje à noite. Né? Então, acho que se perdeu na discussão. Você tem uma outra dificuldade, porque a sociedade mudou, que era uma sociedade muito mais industrial e proletária, com peso grande dos sindicatos, que é daqui que o PT ele é sindical e operário, né? Dali que surge. A sociedade passa a ser permeada por setor de serviços, com muita rede social, que é uma plataforma americana, não pode também, essa história capitalista, né? Então também não podemos também abraçar muito essa causa. E também a gente sabe falar com o proletário, com o operário e com os sindicatos, que perderam muito a representação. Você está falando com um público que não existe. E também uma outra história, que é essa coisa meio não sei se essa guinada meio evangélica, meio esse retorno desse catolicismo mais café com Deus Pai, essa teologia da prosperidade, que é você sozinho consegue. Então, e fora quando o próprio presidente Lula se surpreendeu, quando quis regular os Ubers, e os Ubers falaram, não queremos, sai. Antes era o quê? Todo mundo queria mais Estado. O pobre hoje está votando na direita. Mas antes o pobre votava na esquerda, porque queria a bolsa, queria o auxílio, queria... Hoje não, assim, cara, o Estado passou a ser um problema. Você quer me regular, eu vou perder meu emprego no iFood. Não quero. E tem também uma percepção de que o Estado nunca me deu nada, né? Eu moro aqui nesse lugar abandonado pelo Estado, por que eu vou querer mais Estado? Para eu continuar sem ter nada? Exatamente, prefiro seguir aqui alguém na internet também falando que eu posso, que eu consigo, que eu vou montar meus bolos aqui, faço um curso de marketing digital como se vende bolo, dou a receita da minha avó que é maravilhosa e pago minhas contas. Não vem me cobrar muito imposto, não vem me meter burocracia, não vem ter que registrar em cartório, deixa eu tocar minha vida. Essa pegada tem surgido mais forte, né? Então eu acho que a esquerda vai tomar o recado e está meio sem conseguir encaixar. Acho que 2026 tende a ser uma mudança. Tem algumas, claro, tem muito tempo até lá, mas a chance do Lula entender isso, entender o recado que vai ser dado, porque entre o recado ser dado e a pessoa receber também são às vezes duas coisas diferentes, né? E tentar vir mais para o centro, que eu acho que é o que ele deveria fazer, acho que é o que ele deveria ter feito desde o começo, aliás. Entendo o ressentimento pessoal, né, todos nós somos seres humanos, quem ficou 200 dias preso foi ele, vários empresários que eram amigos viraram... Putz, entendo. Do ponto de vista humano, eu consigo entender, mas acho que do ponto de vista de que se esperar uma grandeza do presidente de não, você voltar como Mandela aqui, abraçar todo mundo e governar para frente ampla mesmo, acho que é isso que deveria ter sido feito. Não foi feito. Mas sempre dá tempo de arrumar ainda a máquina. Nem que seja por pragmatismo, você não acha que ele vai caminhar para essa direção? Eu acho que pode. Mas aí é bom. Se for aí, assim, eu não tô aqui para defender, não tenho político de estimação, né? Minha preocupação é se o Ibovespa vai subir ou cair. E se o DI vai fechar, o dólar vai cair. Podemos discutir outras coisas em outro lugar, mas aqui eu tô preocupado com o futuro do dinheiro das pessoas que nos confiam, né? Seja diretamente nos fundos da Empírico Gestão ou seguindo as nossas recomendações. Então, se o Lula vier para o centro e resolver fazer um ajuste fiscal que ele fez com o Palocci, aliás, é fantástico. Nós vamos aplaudir aqui. Agora, se não fizer, aí vai perder mesmo. O risco que eu acho mais de longo prazo para o Brasil, então por isso que é um ano que a gente ainda vai ter que... Puta, mas você não sabe, tem a chance alta dele vir para o centro. Se vier, já é porrada agora. Então a gente vai ter que esperar. E é por isso que eu fico um pouco otimista. Porque, assim, me parece que está bem barato, o downside é razoavelmente baixo. A chance de mudar agora ele vir para o centro existe, não sei exatamente qual é. Me parece que ela é não desprezível. E se não vier, cara, você só vai ter que ter um pouco de paciência, porque vai mudar em 26. Qual é o risco que eu acho de longo prazo no Brasil? Tornarem o Bolsonaro elegível. Aí essa história bagunça de novo. Porque aí vira uma moeda para cima, a sociedade dividida de novo, aquela história do bem contra o mal, sendo que cada um dos lados se acha o bem. E aí o país não avança, né? Esse é o risco. Agora, se não, a gente vai ter um 26 do rally eleitoral, 4 anos de uma trajetória para o mercado, com 2030 o Lula não consegue mais, ele vai estar com 80, ele faz 79 anos, acho que domingo ou segunda. Então, ele vai estar em 26, daqui a 2 anos, com 81. Termina o mandato com 85. Não dá para... Né? Talvez já seja difícil que ele consiga agora. 81 anos, não é só que ele entra com 81. Ele termina com 85. Puta, 85 para ser presidente é puxado, né? Então eu acho que tem muitas É um cargo que exige muito e você vê... É engraçado, um exercício que eu gosto de fazer é ver as fotos presidenciais
quando o executivo, né, quando ele assume o cargo, que ele tem que tirar aquela foto com a faixa. É técnico do ele Corinthians sai- e presidente. Né? Passou por ali, a barba vai ficar branca, cabelo cai. Exato, você já vê os sinais do tempo ali naqueles 4 anos, né? Mas essa questão do fiscal, do ajuste fiscal, você acha que é o que falta para os investidores voltarem a olhar com mais carinho para a Bolsa Brasileira? Ou tem outros elementos aí que, de repente, estão até longe do controle do Brasil, por exemplo? Não, eu acho que o externo, até para ser assim, no curtíssimo prazo, entrou uma discussão de preocupação com o fiscal americano e o que vai ser o desempenho do juro. Essa é uma discussão que entrou, mas que eu acho que ela vai ser endereçada. Eu não acho que vai sair de novo da pauta, porque o juro já voltou também para um patamar meio que deveria, esse 4,25, 4,50, ou 10 anos no mercado, difícil que vá além disso. Que é ter uma soma de coisas, né? Acho que primeiro é a economia americana, os últimos dados, assim, os mais recentes, é de uma economia um pouco mais forte do que se imaginava quando o Fed começou a cortar o juro. Ali começou uma preocupação de, precisamos começar com 50, porque existe o risco de um hard landing, alguma recessão, um pouso mais duro. Então a economia está esfriando muito. Passou um pouquinho de tempo e começou a vir dado na outra direção. É que talvez agora, não é que a preocupação é que talvez não tenha nem lending, ou seja, continue crescendo e que a economia tem um overheat, não vai dar para cortar o juro. O Fed não está atrás da curva, ao contrário, ele correu antes da curva demais. Então, tem essa preocupaçãozinha, o juro subindo. E os próprios diretores do Fed empurrando nessa direção, sendo menos vocais, no sentido que tem que cortar, pode fazer, mas com calma, não temos que correr, vamos ser graduais. E o tal do Trump Trade, que pelo menos o mercado começou a atribuir, embora os estatísticos ainda estão dando meio a meio, né? O Nate Silver, que eu gosto muito, eu acho que ainda é 50-50 literalmente. Mas o mercado, você vê que está apostando mais no Trump. Com o Congresso também republicano. Então seria um Trump que conseguiria fazer coisas que ele gostaria de fazer. E aí ele vai cortar muito imposto, o que vai gerar problema fiscal nos Estados Unidos. Já há um problema fiscal nos Estados Unidos e vai piorar. Então o juro lá na frente, a dívida vai ser muito alta lá na frente, para quem está muito endividado, o juro é alto. Então o juro lá na frente vai ter que ser alto. E alguém que vai conseguir colocar muita tarifa, sobre a China principalmente. Então isso é mais inflação é mais juro. Então você entrou uma preocupaçãozinha, mas que eu acho que ela é de curto prazo. Você vê que a Bolsa estava em recorde nos Estados Unidos semana passada. Então eu acho que tem esse ruído, o que é natural no período de eleição nos Estados Unidos. Tava fora do padrão aquele negócio de ficar subindo antes da eleição. Nos Estados Unidos normalmente não é assim. Claro que isso também de novo é na média, não quer dizer que necessariamente vai ser assim. Mas no outubro, pré-eleição nos Estados Unidos, tipicamente é uma bolsa meio de lado. E passa a eleição, tipicamente é uma bolsa que sobe, seja lá quem ganhe. Porque sai o fator incerteza, sai a preocupação. Inclusive, quando o Obama ganhou, o mercado tinha muito medo do Obama, que ia ser mais gasto, muita regulação. A bolsa ralizou com o Obama também. Então eu acho que tem um momento aqui meio de curto prazo que entrou essa preocupação lá fora, principalmente ontem, né? Que foi um dia muito ruim de bolsa americana, aqui também caiu. Mas eu acho que isso vai ser superado. Eu acho que, de novo, a economia americana mostra sinais do seu excepcionalismo de novo. O Fed vai cortar juro. Teve um evento importante da PINCO hoje. A PINCO ainda acha que é juro entre 3 e 3,5. A inflação vai cair. A China está naquela situação difícil ainda. Vai exportar a deflação para o mundo. Nesse problema enorme de Oriente Médio, o petróleo está aí meio bem comportado. O minério está a $95 com a China estimulando. A inflação de bens segue bem comportada. O Fed ainda corta. Temporada de resultados nos Estados Unidos bastante boa até agora. Ontem foi Tesla, está 16% hoje, porrada atômica. Então, acho que o cenário externo é muito favorável para a gente. É um cenário de queda de taxa de juros. 80% dos bancos centrais estão cortando taxa de juros no mundo. A economia americana não entra em recessão, que isso é importante também. Quando você corta juro nos Estados Unidos, isso pode ser, a princípio, isso é uma notícia boa. Mas quando tem recessão nos Estados Unidos, é ruim. A recessão, historicamente, pelo menos. A recessão, ela se sobressai ao corte de juro. Quando você corta juro, a economia evita a recessão, o tal soft landing, a bolsa anda muito bem. Tanto lá fora quanto aqui. Mas aqui dentro a gente precisa mostrar que vamos explodir a coisa. Então acho que é isso que qualquer sinal fiscal, que também não pode ser agora, também criou uma expectativa. Como todo mundo falou, não adianta você fazer para inglês ver agora, que vai ser pior. Agora precisa entregar alguma coisa concreta. Aí eu acho que a bolsa anda. O gringo está muito mais otimista com o Brasil do que o próprio brasileiro.
Então todo mundo que fez conferência lá fora, o próprio BTG fez, né, conferência em Nova York, acho que o Itaú também fez alguma coisa parecida, o Santander, e o sentimento do gringo é assim, cara, o Brasil, vocês estão falando aí mal de vocês mesmo, mas assim, os emergentes estão meio por aí também, viu? Então não tem nada muito especial de ruim aí com o seu país. E do ponto de vista de performance, a gente só ganha do México esse ano. O México se esforçou muito para ficar. O Brasil se esforçou para ser ruim, mas o México realmente deu um gás a mais. Então, essa é um pouco a minha visão. E aí, olha um pouco para a Argentina, entendeu? Essa visão de que não dá para arrumar o fiscal, que é impossível, o Brasil é muito difícil. A Argentina é fácil. Os peronistas... A gente precisava de muito menos do que a Argentina. Pois é. Pô, de um lado você tem os peronistas, os kirchneristas, a direita tradicional, e o cara tá fazendo. E tá fazendo assim, não é ideologia. O Davi Velez foi na Bloomberg ontem e falou assim, cara, a gente menosprezou a gente, nós vamos ter que olhar. Então assim, o PIB, não são estatísticas que não fluidas, platônicas. Não. PIB é mais empresa indo para a Argentina, gerando emprego, trazendo o cartão violeta pro argentino. É tecnologia, é gente, é queda do spread bancário. É feito na veia. É o Mercado Livre soltando dados só da Argentina, mostrando aumento de venda brutal de PCs, smartphones e tudo que você quiser. Dá para arrumar. E é só olhar para a Argentina. Eu olho para a Argentina hoje e eu vejo o Brasil de 2027. Então acho que esse é um pouco do meu otimismo, assim, sabendo que o curto prazo pode ser duro ainda, mas eu vejo com esses olhos. Tá. Pra gente encerrar o primeiro bloco, acho que não dá pra gente não falar um pouco sobre ações, né? A gente foi muito no macro aqui, porque, enfim, o momento tá muito no macro, a gente tá muito discutindo essas questões, principalmente questão fiscal, mas, poxa, diante desse cenário, enfim, que o Brasil tá ali como aquele corredor, né, que tá pronto para ouvir o tiro de largada, mas pode ao mesmo tempo queimar enfim, e sair da competição. Que ações tem nesse momento, assim, né? O que você podia dizer, assim? Quais são as tuas convicções, assim, hoje? Olha, Vini, eu acho que a gente tá num momento em que, primeiro, não precisa ser herói, não precisa inventar muito a roda. Assim, tem acho que eu consigo transmitir um pouco de um otimismo aqui da minha cabeça, mas não significa que o cenário seja trivial. Você pode continuar sem o ajuste fiscal, você pode entrar o Trump e seja mais malucado, brigar com a China, né? Tem vários riscos aí no horizonte, né? A própria Rússia com o Trump, se a Ucrânia parar de ser ajudada, a Ucrânia, como é que vai ser? Vai aceitar perder seu território e aí em troca o Putin faz um cessar-fogo e entra para a OTAN? Qual vai ser o acordo ali, né? Sem o apoio do Ocidente, e parece que a Ucrânia não aguenta brigar com a Rússia. E aí, tem vários riscos no horizonte. Então, não é trivial. O juro tá indo para, sei lá, 12, 13 no Brasil, depende de como se vai fazer o ajuste, não vai fazer o ajuste. Então, é um juro muito alto ainda. Então, empresa alavancada, que depende muito do ciclo, que não consegue remarcar preço por conta da inflação, essa é uma empresa que eu evitaria, né? E os prêmios de risco estão muito altos no Brasil. Então, eu acho que você consegue hoje jogar um pouco com os generais ali, sabe? Cara, que você sabe que se eu estiver certo nesse cenário, pode ser um ano ruim, o pior cenário, né? É um ano ruim para 9 anos bons. Pô, então o que você precisa fazer, na verdade, é chegar vivo em 26. E também não entre na tentação de, então vou esperar para comprar em 26. Não, porque se ele fizer o ajuste agora, também você vai comprar 160 mil pontos. Então também compre e seja capaz de esperar até o rally. Então você precisa chegar vivo. Você não pode ser expulso do jogo. Então você não vai comprar quem vai quebrar, de juro muito alto, dívida muito alta. Não pode. Turnaround já é difícil. Com macro complicado, a chance de dar ruim, aí a melhor frase que eu vi nessa é do Pedro Cerise, que é grande frasista, né? Mas assim, ó, a maior parte dos sapos que eu beijei na minha vida eram sapos mesmo, nenhum virou príncipe. Então assim, só de turnaround aí dá ruim. Então evitar essa história e jogar com quem tem marca, tá pouco alavancado, tem conexão com o cliente, sobreviveu a vários ciclos, que sabe trafegar no Brasil. Então você vai pegar o Itaú, o próprio ações do BTG, eu estou conflitado, mas tem as ações, acho que Localiza, fez um dever de casa, deve muito bem agora. Os shoppings, baixíssimo risco de execução, o Shopping Guatemi, quando a gente tá aqui, continua vendendo lá, não precisa fazer nada, é abrir as lojas e tinha incorporadora que vai ter que
levantar o prédio, o financiamento imobiliário subindo agora, diferente da baixa renda, acho que a baixa renda consegue ir bem, direcional, um trabalho fantástico, você pega, por outro lado, se radicalizar com subsídio e tal, Minha Casa Minha Vida vai ser essa história, você pega essa defesa ainda de um governo mais, que eventualmente vai mais pra canhota, com mais convicção, então acho muito bom. Então nomes que assim, historicamente, atravessaram muita porrada, dão lucro, estão pouco alavancadas e tem marca forte. E múltiplo baixo. Você não precisa comprar muito crescimento agora e tal. Então acho que essa reunião, aqui eu falei alguns nomes, mas assim, é mais... não acho também que... não quero comprar essa do setor financeiro, comprar XP. Pode ser também. Acho que são todo mundo que está um valuation razoável tem essa capacidade, é vencedor dos ciclos, é um dos generais, né? Eu acho que deveria ir bem. Acho que a bolsa tá meio barata across the board, assim, sabe? Meio, puta, não precisa ficar escolhendo muito, assim, sabe? A coisa tá realmente interessante. Eu queria falar assim, não tem... Um problema não é o valuation hoje na bolsa. Não é. Você pode discutir assim, Nubank, tá, mas aí é outra história. O cara tá tão bem, tá crescendo tanto que fica caro. Dobrou no ano. Mercado Livre, também tá asfaltando todo mundo aí, sobe, tá caro, mas também é caro que é bom. Mas assim, tirando isso, eu acho que é barato, né? Tá realmente barato. Porto Seguro, 8 vezes lucro, pagando dividendo, agora crescendo. Tem que ter, sabe? Coisas que são acho que eu diria, empresa fantástica, parceria com o Itaú. Não precisa inventar muita moda, assim. Bom, legal. Bom, vamos passar para o segundo bloco, então, né? Vamos falar aqui dos touros e dos ursos, né? Que batizam o nosso podcast. Os touros são os destaques positivos, aqueles que estão no momento mais favorável. E os ursos são os que, né? Os nossos destaques negativos, aqueles aqui que a gente vai dar um puxão de orelha. E nós três comentamos aqui os touros e os ursos da semana, mas a gente sempre pede pro convidado começar e a gente começa com os ursos, né? A gente primeiro falar mal para depois falar bem. E eu queria saber, Felipe, para quem você vai dar aqui o seu prêmio simbólico de urso dessa edição? Eu acho assim, com o risco de quebrar a cara, né? Porque a Vale vai soltar resultado algumas horas depois do que eu tô comentando aqui. Então a chance de eu falar uma bobagem... Aliás, vai ser bom agora só porque eu vou falar mal, né? A bolsa tem essa virtude dela ficar te observando falar só pra te queimar. Então, sabendo que o pouco da minha reputação que restou vai ser queimado agora, mas eu tô meio pessimista, assim, com essa história de China, minério, não necessariamente com Vale, com o setor em geral. Eu acho que a China tem desafios estruturais importantes, não acho que vai conseguir mudar o modelo tão fácil para que deveria mudar mais para consumo e menos para aumento da capacidade de oferta. Se conseguir fazer também é menos fábrica, é menos minério, e se não conseguir, uma hora vai dar com a cara no muro. Então eu sou meio pessimista assim, com esse setor de siderurgia e mineração, que andou bem recentemente naquela história de que a China vai estimular. E eu até acho que vai estimular mais. Assim, acho que a China dificilmente põe um pouquinho e para. Né? Deveria vir outras coisas, mas é mais para evitar uma tragédia do que propriamente para fazer o país crescer muito e tal. Então eu acho que eu estaria pessimista assim, com esse setor de metals and mining. Bacana. E você, Júlia, para quem vai ser o seu urso? Eu escolhi um urso, que essa semana foi urso, foi touro, virou urso de novo. Meio urso, meio touro. A gente estava até aqui na dúvida, né? Até os 45 do segundo tempo, de o que a gente ia escolher para essa A gente queria mencionar, mas não sabia onde. A gente queria falar porque foi algo que marcou a semana, mas não sabia se ia ser urso ou touro. Eu escolhi a Hypera, né? A farmacêutica aí, dona de medicamentos aí bastante conhecidos como Engov, Mertiolate, Benegripe, porque ela teve todo um arco, né? Toda uma saga essa última semana, né? Começou na sexta-noite, quando a empresa divulgou aí que ia fazer uma reestruturação aí. Ela está bastante endividada, né? Então, por causa disso, ela até tem uma queda no ano. E ela divulgou que ia iniciar um processo de otimização de capital de giro, né? Reduzindo aí o prazo de pagamento concedido a clientes. E também ela tirou o guidance, né, que são as projeções financeiras. Ela abandonou esse guidance de 2024. Isso foi muito mal recebido pelo mercado. Na segunda-feira, as ações da Hypera caíram bastante, né? Assim, muitas vezes, quando a empresa abandona o guidance, quer dizer que ela está meio pessimista, né, com o próprio futuro. Então, a gente viu aí até o Itaú BBA reduziu a recomendação de compra para neutro, né, das ações.
A gente viu aí na segunda-feira as ações da Hypera caindo mais de 15%, acho que fechou lá menos 17%. Fechou não, né? Chegou a bater menos 17% ao longo do dia, mas na própria segunda-feira as ações ressurgiram como uma fênix, porque veio a notícia... Twist no meio do pregão, de que a EMS, né, também farmacêutica e muito conhecida por medicamentos genéricos, né, propôs uma fusão para Hypera. Algo que já vinha sendo discutido aí até há alguns anos, né, uma possível fusão entre as duas. E aí as ações ressurgiram, fecharam com uma alta aí de cerca de 2% aí no final do pregão. E aí o mercado já ficou mais otimista, porque achou que ia ser legal, né? Porque ia ter genéricos de um lado e medicamentos de marca de outro, e que ia reduzir bastante a alavancagem da empresa combinada, né? A combinação das duas. Mas aí, nesta quinta-feira, que é o dia que nós estamos gravando esse programa, a Hypera anunciou que rejeitou a proposta da EMS, né? Tanto por questão de preço, né? Do valor que a EMS atribuiu à companhia, como também por questão de cultura organizacional e governança que não seriam compatíveis, ou dizendo que o portfólio de produtos da EMS, que é focado em genéricos, não está alinhado com os segmentos que a Hypera avalia como estratégicos. Enfim, a companhia deu aí alguns motivos para rejeitar essa proposta. Mas é aquilo, né? Não quer dizer que as negociações não vão continuar, não quer dizer que a EMS não pode fazer aí uma nova proposta com um valor melhor. Enfim, então pode ser que daqui a um tempo seja touro, né? A gente sempre brinca aqui no programa que o touro de hoje pode ser o urso de amanhã e vice-versa. Mas com essa volatilidade toda essa semana, a gente está até vendo no acumulado da semana, as ações da Hypera estão acumulando aí uma alta, mas mesmo assim eu escolhi como urso porque foi muitos acontecimentos, muito sobe e desce aí brutal. Então, enfim, a ver aí as cenas dos próximos capítulos, Vini. Eu concordo que foi um urso. Eu até falei, mesmo com essas altas e baixas, porque assim, a notícia realmente operacional de Hypera foi muito ruim. Uhum. Aí o resto é especulação. O cara quer comprar, o outro de qualquer jeito, o outro não quer vender de nenhum jeito. Então, vamos lá. Aí sabe lá Deus o que acontece. Do ponto de vista empresarial, a notícia foi ruim. Sim. E a primeira reação da Hypera à oferta foi bem defensiva, para dizer o mínimo aqui, né? Soltaram um comunicado quase mal educado, assim, né? Reagindo à proposta, né? O conselho barrou e os acionistas também mandaram uma carta dizendo que não tem negócio. Então, para a EMS conseguir reverter, vai ter que botar mais dinheiro na mesa, imagino. Acho que sem mais dinheiro na mesa não tem saiu uma negócio. nota agora há pouco dizendo que ela está preparando uma contraofensiva, né? Seja lá o que isso queira dizer também. Quem sabe até a gente acabar de gravar aqui já virou touro de novo, vai saber, né? Bom, mas eu vou dar o meu urso aqui da semana também para um outro bicho também. É um urso, na verdade, que é um dragão, né? O meu urso aqui vai para a inflação. Em alta, também aqui nessa semana foi divulgado o IPCA 15 de outubro, que mostrou aí uma inflação acelerando para 0,54%. Não parece tanto assim, mas com isso, né, a prévia o IPCA 15 é a prévia do índice oficial de inflação, né, que o BC usa para balizar o sistema de metas. Nos últimos 12 meses, a gente já está vendo uma inflação nos 4,47%. Lembrando, né, que a meta de inflação é de 3%. A gente esteve aqui com o Reinaldo Legrazzi, o ex-diretor do Banco Central, e ele falou, ó, meta é uma só, não tem esse negócio de banda. Tem negócio de banda, meta é 3%. Assim, é uma faixa de tolerância que vai até 4,5%. Então o BC tem que perseguir os 3%, não os 4,5%. Mas o fato é que está muito perto dos 4,5%, que é o teto da banda de tolerância aqui do IPCA para 2024. Então, assim, a divulgação do IPCA 15 praticamente sacramenta uma alta de pelo menos meio ponto da Selic na próxima reunião do Copom, que acontece no começo de novembro. Então, se havia ali alguma dúvida se o passo do BC foi um pouco extremado de voltar a subir os juros, me parece que realmente os dados de inflação corroboram para isso, e o BC tem uma meta de inflação para cumprir como o Felipe colocou. Talvez pode ser até que a meta não deveria ser de 3%, mas uma vez que ela é, o Banco Central tem que ir atrás dela. Então, meu urso aqui vai para o dragão da inflação aqui, medido pelo IPCA 15.
Bom, mas vamos falar aqui de coisa boa, né? Dos nossos destaques positivos, dos nossos touros dessa edição. E mais uma vez aqui, Felipe, vou passar aqui a bola para você. O seu urso era um dragão e o meu touro é um bezerro. Ele é pequeno e talvez ele demore ainda a crescer. Eu vou dar meu touro pro Small 11. Porque eu acho, assim, que é muito recomendado também que as pessoas ouvissem o Maurício Bittencourt, porque esse negócio, esse ciclo muito ruim de 10 anos, não diz nada, ou talvez diga, mas no sentido contrário, pro que pode ser os próximos 10 anos. O Ray Dalio também fala muito isso. Cada 10 anos trocam-se os líderes de alta, né? O que funcionou 10 anos para trás não vai funcionar 10 anos para frente, o que não funcionou, funciona. Então talvez a gente esteja entrando num ciclo completamente diferente. Esses 10 anos passados não são um bom indicador prospectivo do que vai acontecer. E hoje o Small 11, se você pegar o preço-lucro e inverter, que chama de earnings yield, né, lucro sobre preço, e tirar a NTNB, o retorno da NTNB, que isso aqui dá o prêmio de risco, é o maior da história do Small. Então, assim, nunca você, mesmo com a NTNB super larga, então, o retorno que isso aqui deve te dar, olhando para frente, não quer dizer que o mês que vem, por isso que eu disse que é um bezerro, talvez demore, porque voltando à discussão anterior, mas se esse ciclo brasileiro mudar, e ele vai mudar em algum momento, né, o tanto de dinheiro que a gente vai ganhar com isso vai compensar, talvez, os 10 anos ruins que a gente teve. Então, eu acho que a gente tem um momento muito raro de, com paciência, com parcimônia, sem precisar comprar empresa alavancada, com muito risco, turnaround, essas coisas meio doidas, comprar ações de empresas pequenas e boas no Brasil para num horizonte assim de 36 meses meio fazer a vida. Bacana. E você, Júlia, quem é o seu touro? Meu touro da semana é um dos touros do ano, na verdade. Mais uma vez aparecendo aqui como touro do programa. Vai para o ouro, né, que passou aí mais uma máxima, né, de $2.700 por onça. E, enfim, já tem gente vislumbrando aí ouro a $3.000. O ouro vem passando por um ciclo aí de alta por diversas razões, né? Uma delas, a perspectiva de queda de juros nos Estados Unidos, né, que é algo que tende a beneficiar os metais preciosos. Também a gente está vendo aí os bancos centrais do mundo comprando muito ouro, né, diversificando aí as suas reservas, não só tanto em dólar, mas as suas reservas internacionais também em outros ativos. E essa semana teve até uma coluna muito interessante do Matheus Spies, né, que é analista da Empíricos e nosso colunista lá no Seu Dinheiro, falando sobre esse novo recorde do ouro e falando justamente sobre o que o Felipe falou da perspectiva de as contas públicas americanas, né, piorarem, né, e como isso tende a beneficiar o ouro também como reserva de valor, como um ativo assim seguro, né? O dólar perde credibilidade num cenário em que o risco fiscal nos Estados Unidos sobe, né? E com o mercado aí apostando mais numa vitória do Trump, que se entende que seria até pior para o fiscal americano do que a Kamala Harris, então a gente está vendo aí realmente o pessoal se arvorando um pouco no ouro aí como... Bom, se o dólar aí enfraquecer com essa questão fiscal dos Estados Unidos, a dívida pública americana crescendo aí com aí cortes de impostos, com maior protecionismo, mais inflação, então o ouro aqui como porto seguro, né? Porto seguro histórico, e esse ano está sendo aí um super porto seguro, com uma alta de mais de 30% no ano, né? Enfim, um dos touros do ano realmente, entre os ativos tradicionais que a gente acompanha no Seu Dinheiro, é o grande touro do ano, né? Tô excluindo aí criptomoedas. E uma coisa sobre isso, porque quando você olha a dívida americana, né, você fala, pô, isso aqui vai dar problema, eu não quero estar em dólar. Então, só que a taxa de câmbio é sempre um contra o outro. Se não vou estar em dólar, vou estar em euro. Não, a situação da Europa é horrorosa, flertando com a recessão e a situação fiscal ruim também. Vou lá então com o yuan. Não, péssimo. A China também com um super problema. O iene, não, o Japão está super endividado também. Então, assim, o ouro é a alternativa. Não tem exatamente uma outra moeda, né? Ele acaba sendo assim, então todo mundo está diminuindo o dólar e está comprando ouro Bitcoin. No final das contas é isso, porque a alternativa ao dólar de moeda fiduciária é pior ainda. O ouro virou uma espécie, o dólar virou uma espécie de democracia, né? É a pior moeda que tem depois de todas as outras. Então você tem que ir pro ouro. A gente fala do fiscal brasileiro, mas enfim, não é que o resto do mundo esteja bem, muito pelo contrário, né? A gente tem problema.
E a gente brinca, né, que o ouro é conhecido pela geração Z como Bitcoin físico, né? Maravilhoso, maravilhoso. Bom, eu vou falar aqui do meu touro que... Eu vou dar aqui pela segunda vez, praticamente, pro Elon Musk, mas Por na outra empresa. na semana passada eu falei da SpaceX e dessa semana eu não tenho como não falar da Tesla. A fabricante de carros elétricos do bilionário divulgou o resultado nessa semana. Veio com um lucro de mais de 2 bilhões de dólares. Resultado que veio acima do esperado pelo mercado. Enfim, por uma série de questões ali. Entre outros fatores, a Tesla tem um crédito regulatório. Não conhecia, eu fui estudar um pouco mais a fundo o balanço da Tesla. Ela tem um crédito regulatório, né? Porque por ser uma fabricante de carros elétricos, as outras montadoras têm meio que pagar para ela, né? Assim, por uma questão aí, creio eu, de emissão de carbono, enfim. Ela gera crédito e vende para as outras, e essa receita com esses créditos acabou ajudando também no resultado, mas as outras linhas em geral também foram bem. A Tesla, além de tudo, ainda conseguiu vir bem na linha de custos. Então, enfim, o resultado veio ótimo, as ações dispararam, não só pelo balanço, que veio melhor do que o esperado, como também pelas declarações do próprio Elon Musk, que participou lá da teleconferência com os analistas, e falou aí de um crescimento de vendas de veículos aí de pelo menos 20% no ano que vem. Então, colocou o mercado super otimista de novo com a companhia, que entrou na berlina recentemente por conta da concorrência com os carros chineses. Falou-se que a Tesla não teria condição de competir com os carros, muita gente apostou contra os papéis, chegou a ganhar dinheiro, porque a Tesla caiu bastante ao longo desse ano. Teve o Robotaxi também, que foi um evento que foi um fracasso. Exatamente, ela sofreu uma pressão recente agora por conta do evento do Robotaxi, mas assim, historicamente quem vem apostando contra a Tesla tem perdido dinheiro, né? Assim, salvo raros momentos em que a ação fica mais fraca. E a Tesla acho que tem até um pouco, acho que é um pouco Nubank aí desse setor, porque ela é bem mais cara, né? Assim, todos os múltiplos dela super esticados, então... Acho que o mercado nem vê ela como uma montadora, né? Vê como um negócio de, vai ser um negócio, a solução de locomoção global, de você vai mudar essa história para o negócio de um bicho de tecnologia, inteligência artificial, e é isso, todos nós aqui pode ser uma ameaça para o Uber, né? Se você vai comprar um robotáxi, vai deixar ele na rua, e vai poder monetizar essa história sem precisar ficar lá trabalhando. Exato. E aí pode se mudar completamente, não sei se todo mundo acredita, né? Mas tem uma mudança de paradigma, realmente. De paradigma. Né? Então, um pequeno pedaço do valuation que é essa probabilidade aí, que sei lá quanto é. Pô, e se o Musk já conseguiu botar um foguete de ré, né? Assim, estacionar de ré, colocar o robotáxi nas ruas, não me parece assim uma missão tão... Já ficou relativamente mais fácil. Enfim, embora obviamente seja bastante complicado. De toda maneira, então, ainda fica... Acho que a Tesla ainda tem muito que provar, mas, enfim, por essa semana e pelos resultados e pelas expectativas aí que o Elon Musk colocou, fica aqui o meu touro para a Tesla nessa semana. Bom, com isso a gente pode colocar um ponto final nessa edição do podcast Touros e Ursos, mas queria, claro, agradecer muito a presença do Felipe Miranda. Valeu, Felipe. Prazer, eu não sei o que o Taleb fala de vir uma terceira vez. Também não sei. Mas, assim, tá super convidado para voltar. O Taleb já foi convidado uma terceira vez em algum lugar? Acho que não. Ele é suficientemente grosseiro para parar na segunda. Na segunda. Não, tá obrigado, certo. gente. Foi um prazer conversar aqui. Obrigadão. Foi o máximo. Prazer o nosso. Bom, Júlia, obrigado também aí mais uma vez. E, claro, também quero dar meu touro honorário também para Júlia Vilchen aqui, pelo prêmio dessa semana. Parabéns, merecidíssimo prêmio. Super muito merecido, obrigada. Parabéns. Obrigada, pessoal. Obrigada a todo mundo aí que nos acompanhou aí mais uma vez. É isso aí, pessoal. Acesse também o seudinheiro.com para ficar por dentro de tudo que mexe com os seus investimentos. Até a próxima e aquele abraço.